Então, tá aqui, ó, para vocês olharem. Então, esses dois ossos aqui, né? O esfenoide e o occipital vão estar aqui, ó, nos indicando onde é que é a base do crânio, onde as primeiras vértebras cervicais vão se articular. Né? Então, o que acontece? Quando eles fazem o movimento, eles vão impulsionar os outros ossos. Mas como que eles podem fazer esse movimento? Só a entrada do líquor aqui dentro vai ser suficiente? Não. A maleabilidade das membranas intracranianas é que vão permitir esse movimento. Porque se elas estiverem rígidas, o líquor vai entrar, os ossos quase não vão se mexer e vai ter uma pressão nessa cabeça. Aliás, mulheres, quando menstruam, isso eu aprendi, eu achei fantástico, o cérebro ele incha um pouco. Então, acontecem as dores de cabeça, porque se por acaso a pessoa não está com boa maleabilidade nas membranas intracranianas, a cabeça vai ficar apertada, né? Porque o cérebro vai inchar e quando tiver mais líquor, aquilo vai pressionar. Tá? Então, vamos imaginar isso acontecendo, desse líquor preenchendo todo esse sistema crânio-sacral, que seria aqui, né? Da cabeça, aqui das membranas que estão lá dentro da cabeça, elas invaginam, né, que a gente fala, elas entram, elas dividem os hemisférios do cérebro, tudo, mas elas têm uma continuidade e elas vão envolver a medula até o sacro, tá? Por isso que é crânio sacral, tá? Então, quando acontece esse preenchimento desse sistema, no momento de expansão, se algum diafragma está tenso, ele pode se prender a essa membrana dentro da vértebra, tá? Porque face é isso, o tecido contínuo no nosso corpo. Então, quando tem tensão nessas regiões, principalmente, essa membrana não vai conseguir deslizar pelo tubo dural. E na cabeça, a gente também tem pontos, né, que acontece bastante tensão, né, na ATM, na base da cabeça. Então, todo aquele trabalho, né, feito nas técnicas todas de consciência corporal, né, que faz a gente deitar, apoiar os calcanhares no chão, mexer os calcanhares, deixar o corpo dar essa balançada, onde o sacro e o occipital vão deslizar no chão. Isso é maravilhoso para estimular o ritmo crânio-sacral, né? Porque a gente vai estar ajudando o sacro a se movimentar. Ou seja, eu falei que quando enche, o occipital e os esfenóides vão fazer esse movimento. Aí os dois parietais eles vão abrir um pouquinho, né? Nesse momento de preenchimento. O frontal ele vai descer um pouquinho também junto com o esfenoide. Os temporais eles vão fazer dois movimentos. Aqui o temporal, o labirinto fica lá dentro, né? Esse aqui é um processo que vai se juntar com o processo cigomático. Eles vão fazer dois movimentos. Eles vão girar para trás e vão abrir. Sabe? Que nem o peixe, né? Tem aquele movimento, ele gira e abre. Tá? Então, esse movimento acontece com os temporais. Os zigomáticos, quando a gente está legal, as membranas estão com boa maleabilidade, eles também vão abrir um pouquinho. Então, todos esses espaços das sinos, né, que a gente tem vários pequenos espaços vazios, né, no nosso crânio, vazios, que muitas vezes preenchidos por muco, por líquidos, etc. Então, se a gente está legal, se os temporais podem fazer o movimento dele, eles se afastam também e permitem que o nasal também, a gente tem dois ossinhos bem pequenininhos aqui, também tem um movimento. Então, se a gente pensar que os maxilares também eles vão abrir, o vômer, que é um ossinho que fica, que é a parte óssea,
do nosso septo nasal, aqui, cartilagem, lá por dentro a gente tem um ossinho que vai encostar nos maxilares. E os maxilares também, quando eu comecei a estudar profundamente, eu achei incrível, porque ele chega até lá em cima, né? Então, os doins, assim, que tocam essa parte aqui, empurrando para baixo, tudo para abrir o nariz, né? Toda essa região, né? Faz assim, né? No doim aqui, aqui, vai ajudar a mobilizar esses ossos e facilitar o movimento deles. Só que se a gente tem muita tensão no pescoço e os temporais estão sendo, como diz, presos, né? Eles estão atados aqui, então é difícil abrir se a gente não abre aqui. Então, uma coisa que eu acho bem legal assim de ensinar como coisa prática e como a gente pode descomprimir os temporais. Fazer as manobras de base e cabeça é um pouquinho mais complicado, mas é possível também. Só da gente tocar aqui quando deita, né? Isso existe bastante nas técnicas de consciência corporal, de tocar, né? De alongar, tudo aqui. Mas a gente pode ajudar a descomprimir os temporais. Então, realmente, a gente pega na orelha, tá? Assim, faz 2 alcinhas. Aí a questão aqui é delicadeza. O corpo gosta muito de delicadeza. E então a gente não pode puxar o microfone, gente. Tem alguém com o microfone ligado. Saber quem. Selma. Selma, o microfone está aberto. Ai, meu Deus, desculpa. Tudo bem? Cadê? Deixa eu fechar o É o microfoninho ali embaixo, assim, ó. Você tem que clicar em cima do microfone. Ia ser tranquilo, Perdi você. ia ter uma Porque a coisa gente tá mais gravando. iluminada e tal. Mas depois, quando começasse a chegar ao final da tarde, que o filme tinha uma virada. Espera aí que eu saí da tela. Achando. Pronto. Obrigado. Então a gente vai, ó, a delicadeza vai falar da gente não ter quase força nenhuma nisso, tá? Aí tem uma coisa bem interessante. O tentório, ou seja, as membranas que saem da foice cerebral, que é essa membrana que divide os nossos hemisférios, elas saem assim, fazendo uma tenda, por isso chama tentório. Então a gente vai puxar a orelha como se a gente fosse continuando esse movimento, tá? Então, seria um pouquinho para trás e para fora, tá? Então, a gente pode fazer... Mas, gente, como é que eu posso falar da força? Como eu posso falar da força? É muito pouquinho, como se eu estivesse tirando a pétala de uma flor, tá? É bem devagarinho. E aí a gente vai simplesmente cedendo internamente. Essa direção que a gente está fazendo assim um pouco para trás e para fora, a gente vai estar ajudando a soltar as suturas que se encontram com os parietais e com o frontal e com os fenóides. Então a gente faz essa descompressão e cedendo a língua, a garganta lá dentro. Um pouquinho, aí a gente pode puxar um pouquinho mais para baixo, então a gente vai ajudar a soltar mais a parte petrosa, que a gente fala do temporal, que vai se articular bem com os parietais lá em cima da cabeça. Então a gente pode ir mexendo um pouquinho a direção que a gente vai soltando. Mas o ideal é ficar um tempinho maior em cada momento. Tá? Enfim, isso fica como experiência para vocês fazerem com mais calma depois, mas isso é bem interessante. Eu vou abrir, então, para vocês perguntarem, que aí vocês vão direcionar para onde que a gente pode ir, que a gente pode ir para vários lugares e acho que essa interação é que é divertida. Então, quem quiser fazer uma pergunta, tira o mute ou isso, pergunta. Será que tem alguém? Senão eu posso continuar também.
Eu não sei se você vai falar ainda, né? Mas, como eu não conheço muito, eu fiquei curiosa, assim, em como, então, quais exercícios que fariam para ter toda essa maleabilidade, né, na membrana, entre os ossos, né? E acho que é isso, dos exercícios foi o que mais me deixou curiosa. Ótimo. Como poder fazer isso? Sim, sim. É bom poder ir em direção à sua curiosidade, tem tudo a ver. Foi uma parte que eu não abordei. Então, as membranas, elas se enrijecem por toxinas tanto emocionais, quanto químicas, quanto por impactos. Então, como fazer para elas se tornarem maleáveis? Claro que todo movimento do nosso corpo vai estar ajudando a soltar os diafragmas, né? O movimento consciente, o movimento onde a gente visita o nosso interior, o movimento que a gente tem essa busca da qualidade de escuta. Então, assim, você que está indo pela educação física, eu acho que você já está contribuindo para a mudança do que é educação física, né? O que é educar o nosso físico. Então, é algo que modifica muito é a não injeção de remédios tarjas, né? Porque eles geralmente têm uma toxina que fica no nosso corpo. Então, isso é um jeito, mas já como quem está buscando saúde vai estar procurando evitar esses remédios, isso já é uma coisa normal, né? Agora, exercícios que você me falou, a Ângela, você está aqui fazendo movimentos com a cabeça, olha só que legal. Então, quando a gente procura fazer pequenos movimentos na base da nossa cabeça, soltando a nossa língua, e pequenos que eu falo são muito delicados e muito micros. Então, uma imagem muito boa que eu gosto, ela não é real, ela não é anatômica, tá? Mas é como se a nossa cabeça ela fosse articulada com uma esfera, tá? Então, a nossa cabeça aqui, a gente faz um movimento em torno dessa esfera, tá? Deslizando, é como se a gente colocasse um óleozinho e então a gente pudesse fazer esse movimento em torno da esfera. Então, por exemplo, eu vou fazer, olha como é pequenininho, tá? Bem pequeno, vocês quase não percebem. E é muito lento, assim, a gente pode até mais lento que isso. Então, a gente vai para cima, vai para baixo, relaxa. A base da cabeça, por ser nessa região aqui, o plexus coroide, eu falo que é como se fosse o coração do ritmo crânio-sacral. Se a gente tem muita atenção aqui, a gente diminui não só a passagem do líquor pelo forame magno, né? Por aquele buraquinho que tem no hospital, né? Porque aqui fica toda a inserção dessa membrana, né? Então, se tem muita tensão, diminui aqui não só a passagem da medula, mas a passagem do líquor, tá? Então, trabalhar bastante a base da cabeça, que numa leitura da Nereida é muito essa passagem para chegar na nossa coroa, né? Uma passagem que fala da nossa ligação espiritual, no sentido dessa delicadeza que a gente vai ter com a gente mesmo, em mobilizar uma região tão sensível, né? O pescoço, a gente só tem aqui a coluna e o iódio como ossos, e tem todo o resto exposto, assim como abaixo das costelas, né? Até chegar na crista ilíaca. Então, esses dois espaços, quando a gente ganha literalmente consciência e faz isso com delicadeza, por exemplo, é uma região que fala da expressão. Então, quanto que a gente vai estar sendo delicado consigo mesmo? Eu vou te ouvir, Ângela, rapidinho, só terminar a minha frase. Para poder lidar com essa região, poder permitir uma expressão verdadeira, autêntica nossa. Acho que isso vai mudar muito a base da nossa cabeça. E os exercícios, né, de corpo em geral, né? Eu falava Feldenkrais, Alexander, né? A posição semi-supino, né? Da técnica de Alexander. Fala, Ângela.
Não, e agora me passou pela cabeça se por acaso os neurônios, por exemplo, as doenças, já que eu estou com mais idade, de pensar Alzheimer e tudo isso, se o movimento, se a abertura também irriga mais dentro, se tem alguma coisa de prevenção. Agora que você mexendo, falando, me veio essa dúvida. Ótimo. Sim, Ângela, previne. Previne porque quando a gente está trabalhando com a mobilidade das membranas intracranianas, a gente tem as veias, né? As artérias que estão passando pelos seios. Então, tanto a nível de vitalidade do sistema nervoso central, dos neurônios, tanto o sangue quanto o líquor, eles que vão atualizando essa renovação celular e também a nutrição. Uma coisa bem interessante que até pouco tempo, eu acredito que até pouco tempo, espero que não mais, só ensinem isso na faculdade, né? Mas era só, o líquor era tido como um preventivo de batidas de cabeça e acabou por aí. Então, ele nutre o sistema nervoso, tanto que transfusão de medula óssea, não, de célula-tronco, só acontece junto com o líquor. Se vai só a célula-tronco sem o líquor, morre, né? Então, assim, previne sim, Ângela. Previne porque, por isso, mais espaço, mais nutrição e atualização, né? Atualização da renovação celular. Acho que eu respondi. Mais alguém? Obrigado, Ângela. Eu tenho uma pergunta. Ouvindo você falar, enfim, eu tenho uma aluna que ela me diz que ela tem pressão hipercraniana, aluna de dança contemporânea. Ela tem pressão hipercraniana. Essa terapia seria indicado para ela? Sim, né? Sim, sim. Claro que precisaria ter uma avaliação se ela tem a pressão intracraniana. Normalmente, quem está com ela alterada está no hospital. Tá? Normalmente por causa de um AVC, tudo. Então, ela tem uma pressão craniana, mas não deve ter alteração do pique. A única contraindicação para poder tratar com crânio sacral é uma pessoa que teve um AVC e teve essa variação de pressão intracraniana, mas ela é grande e ela exige que a pessoa fique sob observação numa UTI. Então, como ela, né, não está nessa situação, com certeza ela não está nesse quadro, sim, seria bem indicado para ela fazer terapia crânio-sacral. Você é do Rio? Não. Não, eu sou de São Paulo. Se você puder indicar alguém por aqui, depois eu posso te mandar um e-mail. Ah, sim, me manda sim. Se tiver alguma indicação de São Paulo. Ah, legal. Eu conheci um casal que trabalha com crânio-sacral em São Paulo, muito legal, muito bons. Que bom. Eu te mando. Aí no final você coloca o e-mail novamente e Claro. aí eu te mando o e-mail. Coloco. Mais alguma pergunta? Estou interessada nessa para seguir pelo caminho. Oi, Joana. Karen. Quem? Flora. Me ouve bem? Flora. Tô de fone, não sei se dá para me ouvir legal. Tô ouvindo. Eu tenho tentado estar muito atenta a como que as fases da Lua influenciam nas nossas águas, né? E, enfim, todas essas membranas faciais, elas são tecidos muito aquosos. E queria saber como que na sua prática você percebe essa influência, se você percebe, enfim. Boa pergunta. Eu percebo bastante na lua cheia, é mais dinâmico o tratamento crânio-sacral, ou seja, o que a gente faz? Até eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente escuta primeiro, colocando sempre uma mão embaixo do corpo e outra mão em cima, como está a maleabilidade dos diafragmas, e depois a gente vai tocando osso por osso para avaliar a mobilidade delas, tá? Então tem as pegadas, né, que pega os temporais, depois pega o frontal e o occipital, pega os parietais, enfim. Então a gente avalia. Então num dia, numa noite não, né, mas num dia de lua cheia ou próximo da lua cheia,
é muito mais fácil facilitar o fluxo do líquor dentro da cabeça. E uma coisa muito interessante, quando tá para chover, a pressão atmosférica está forte, assim, então eu tô assim, como se fosse na borda para conseguir uma liberação, sabe? E aí quando começa a chover, uau, e a cabeça começa a mexer. É lindo, né? Porque a gente é realmente muito conectado com todas as forças da natureza, né? Então, legal, essa coisa da lua me trouxe essa experiência. E às vezes eu fico assim, chove, 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 antes de acabar a sessão. Porque tem influência mesmo, é uma coisa muito linda. E o líquor, ele é muito parecido com o líquido amniótico e o líquido do mar também, né? Mais uma conexão forte com a natureza, né? Lindo, né, Dani? É fantástico. Muito lindo, Joana, obrigada. Vou perguntar uma coisa, e com a linfa, ele é comparável 2 vezes à linfa também, né, do cérebro? Boa pergunta. Não sei, Marta, você me trouxe uma questão que eu nunca procurei saber qual é a qualidade desse líquido da linfa. No crânio-sacral tem formação em drenagem linfática, mas acho que não fizeram no Brasil ainda. No Brasil já tem pediátrico, tem obstétrico, mas eu fiz só a crânio-sacral, né, 1, 2, e fiz a liberação somato-emocional, que aí é uma parte muito interessante dessa prática, onde a gente procura encontrar o que Reich diria de couraça, mas a gente fala de cisto energético, né? Na verdade, onde a face está aglomerada, ela tem uma informação. O Dr. Pledger escreveu um livro que é um catatal, fala a célula fala, e nesse livro ele fala sobre os humores de cada tecido. Então, esses humores, eles vêm trazer justamente o tom de voz que a gente pode escutar de cada tecido, cada órgão do nosso corpo. Enfim, eu devia... Antes da pandemia, né, da outra era, você estava descendo para o Rio? Você também vem aqui? Sim, pois é, fora da pandemia, eu costumo descer de 15 em 15 dias para o Rio para atender. Esse tem sido o meu ritmo já há mais de 15 anos que eu faço isso, que é bom, assim, eu circulo um pouquinho, saio da serra, vou para o mar, que eu gosto muito do mar. Dani Leão vai perguntar? Você mexeu, achei que você fosse perguntar. Mas alguém gostaria, uma dúvida? Deixa seu contato para quem está precisando. Eu vou deixar. Eu deixo agora? Peraí, eu deixo daqui a pouquinho, né? Pode ser? Ou alguém que vai sair? joanacarelli@gmail.com. Carelli com 2 L's. Selma! Que legal, Selma. Selma tem uma experiência também, né? Com crânio-sacral, te toca. Você estava naquele dia lá na Angel, né? Fantástico. Se ninguém perguntar, eu vou escolher falar mais alguma coisa, mas quais foram as dicas bibliográficas? Obrigada. Vou pegar o livro ali. Peraí. O livro mais interessante chama Seu Médico Interno e Você. Eu acho que saiu uma nova edição. É um livro pequenininho, muito simpático, do Dr. Pledger. Esse seria bem a introdução. Aí fala da descoberta, fala do Dr. Sutherland, né, botando lá o capacete, etc. E do surgimento. Eu acabei não contando essa história da como eles viram o ritmo crânio-sacral acontecendo. É muito linda essa história, mas ele tomaria um tempo, então eu escolhi mais de ir para a prática. Eu falei também para a Mônica, que a gente se encontrou logo que eu cheguei, que eu ia dar mais um pouquinho de prática e não ficar só na teoria. Eu dei essa coisa do temporal, dos temporais, né? Mas tem uma coisa que é bem básica e muito potente, tá? Sobretudo para quem já tem essa afinidade de trabalhar com as mãos, com escuta, que é colocar a mão no sacro e a mão no occipital.
da pessoa. Então, tem esse deslizamento. Eu estou aproximando só para vocês verem, mas essa está no sacro, essa está no occipital, tá? Então, tem o balanço, tá? O balanço é uma manobra que você pode fazer mesmo sem estar escutando o ritmo crânio-sacral. Tá? Então, é isso. Você vai fazer isso com a mão. Simplesmente inclinar as duas mãos para cá, esperar um pouquinho e depois inclinar de volta. Vocês vão estar bombeando, vocês vão estar estimulando o ritmo crânio-sacral, mas não é muito em si mesmo, tá? A pessoa está deitada e você vai tocar embaixo do sacro e do occipital. Em si mesmo, vale mais a pena aquele onde a gente deita, coloca os calcanhares no chão e balança e faz esse movimento, tá? Então, simplesmente isso, assim. E depois você para de fazer qualquer movimento e fica só escutando, tá? Uma coisa muito importante que eu vou falar também é a pausa do ritmo crânio-sacral. A pausa acontece naturalmente no nosso corpo quando a gente entra em meditação profunda, durante o nosso sono, um bom sono, né? Durante a terapia crânio-sacral, às vezes a gente está em um lugar, pode estar no tornozelo. A gente pode sentir o ritmo crânio-sacral no tornozelo porque lhe passam nervos, tá? Então, tem um pequeno movimento que você sente, não é o rápido da circulação, nem do coração. E tem uma coisa muito interessante que é a abertura dos membros quando enche de líquor, tá? Braços e pernas abrem um pouquinho e depois eles voltam um pouquinho. Por que isso acontece? Porque na parte motora do nosso cérebro, quando enche de líquor, essa parte é ligeiramente pressionada. Com essa pressão, os membros vão fazer essa rotação externa. É muito pequenininha. No bebê, a gente pode ver mais isso acontecendo. Ele está, né, barriga para cima. E não é o movimento da respiração, tá? Ele simplesmente vai abrir um pouquinho, vai fechar um pouquinho. Isso acontece com a gente, tá? Então, você pode estar na terapia, né? A pessoa está lá no tornozelo e, de repente, o corpo faz assim, tum! Ele faz um impacto. Ele faz uma pausa do ritmo forte. Parece que bateu na parede, assim, tum! Um espasmo. Isso fala, você está no lugar certo, no momento certo. O corpo está falando que está liberando uma coisa bem importante que estava guardada ali como memória. Podia ser um cisto energético, uma memória que está ali. E você fica no mesmo lugar e espera o ritmo voltar. Então, se acontecer com você de estar nesse balancinho e o corpo fazer tum, não tira a mão e fala, ai, o que eu fiz? Não tira a mão. Fica com as mãos lá e espera o ritmo voltar, tá? O ritmo voltar ou simplesmente a pessoa relaxar. Às vezes ela vai dar um suspiro nesse momento. Algo muito importante está acontecendo, que você está com a intenção alinhada, você está com escuta boa, né? E o corpo da pessoa está respondendo, tá? Segurar a cabeça da pessoa, simplesmente só colocar as mãos ali embaixo do occipital, né? E não fazer nenhum movimento assim, mas simplesmente ficar na intenção de facilitar o líquor. A sua indicação ou a sua ordem mental, a gente pode falar assim, ela vai ser escutada pela sabedoria do corpo da pessoa, né? A gente sabe disso. Então, quando a gente fala assim, oi, eu vim conversar aqui com o seu corpo, eu estou disponível, eu quero ajudar você no que precisar. Então, vocês podem, eu quero então conversar com o líquor e quero facilitar a sua circulação, tá? Então, essa intenção de vocês pode já estar ajudando. Então, sem contraindicação, tá? As crianças com menos de 3 anos, se fala que elas têm, assim, ilhas de ossos no mar de fáscias, né? Esse é um dizer, acho que de um osteopata, de repente até o Dr. Steele, que começou a osteopatia. E no crânio-sacral, o tratamento para essas crianças, né, menores, elas simplesmente, você só se coloca disponível, porque você confia tanto na sabedoria do corpo dela, que você quase não vai fazer nenhuma manobra. Eu tive uma experiência muito forte, meu filho nasceu prematuro de 7 meses, e aí tem trabalhos incríveis com prematuros, com crânio-sacral,
alguma manobra para auxiliar a sensação de sinusite crônica. Tá, eu vou terminar isso aqui e responder. Bota aí, mamãe. Então, e aí, eu tinha... foi uma cesárea de urgência, né? Porque nutrição... Para ter um minuto. Tchau. Então, aí eu queria que alguém fosse lá fazer crânio-sacral nele, porque eu estava com a cesárea, né? Aquela coisa toda, preocupada. Meu filho nasceu menos de 1 quilo, foi uma loucura. E aí, mas não deixaram entrar meus terapeutas crânio-sacral, porque a osteopatia não era reconhecida, não podia entrar no berçário intensivo, né? Aí eu que falei, cara, eu tenho que ajudar ele. E aí eu dei um jeito lá, toquei, botei a mão na incubadora e botei a mão na cabeça dele. A quantidade de movimentos que ele fez, assim, o bracinho dele foi relaxando, foi tudo voltando a um estado de, claro que eu sou a mãe, né? Ele sentia que a minha mãe estava tocando, mas assim, os movimentos que aconteceram na cabecinha dele foram muito surpreendentes, assim. E tem um amigo da escola, né, do Upledger, ele trabalha lá em Pato Branco, no Rio Grande do Sul, e ele é fisioterapeuta, coisa que eu não sou. Ele trabalha, então, numa UTI neonatal, e ele fez relatos incríveis com nenéns, né, que nasceram com várias questões, e aí teve uma irlandesa que foi fazer estágio lá em Pato Branco. Ela ficou tão impressionada com as descobertas que ele fez, com as evoluções das crianças, que ela voltou para a Irlanda e em 6 meses ela conseguiu aprovar uma lei. Toda mãe deve receber crânio-sacral antes e depois do parto. E a criança, se necessitar, também. Então, na Irlanda é uma lei. O crânio-sacral não é paralelo, não é desconhecido e está lá na maternidade. Não sei se em todas as cidades, tá? Então, na Alemanha já se trata com crânio-sacral em hospitais, nos Estados Unidos, em alguns estados também. Então, assim, acho que tem um crescimento, por isso que eu estou aqui. Porque eu acho tão fantástico o recurso que a gente tem no nosso corpo que não pode ficar paralelo e desconhecido, né? Então, acho que vale a pena ler, conhecer, passar pela experiência, acho que é também algo muito válido. Bom, sinusite crônica. Você tem alguma indicação profissional em Porto Alegre? Podemos procurar. No site do Upledger, eu já vou colocar aqui para vocês. Aí seria Upledger Brasil, upledgerbrasil.com.br, o www, né? Você pode pedir lá terapeutas e coloca o estado. Então, você acha o terapeuta que fez parte dessa escola no estado, né? Mas claro que indicação sempre é melhor. Eu conheço essa pessoa, tal, porque às vezes ela é da mesma escola, mas, enfim, ela pode ser muito boa em técnica. Muito bem, tá aí meu e-mail. Hérnia de disco, sim, é indicado, ajuda a partir desse movimento mesmo, ó, a essa vértebra ela ir ganhando de novo, né, o disco intervertebral, ganhar espaço, ajuda. Mas deixa eu responder o sinusite crônica, porque eu trato bastante gente com sinusite e tem um resultado muito bom. Então, como a gente falou aqui desses espaços serem liberados, tem que começar com os temporais, né? De preferência, trabalhar primeiro a base da cabeça, né? Isso de deitado, né? Puxar um pouquinho o occipital, esses movimentos que a gente fez sentado. Então, depois disso, trabalhar a descompressão dos temporais, né? Aquele movimento delicado para descomprimir os temporais, tá? Aí, nesse caso, puxar eles bem para trás, que a gente vai querer soltar aqui bem as têmporas, né? Para poder soltar os zigomáticos. E aí, depois, a gente tem um encontro do zigomático com os maxilares, né? Então, a gente acha mais ou menos aqui o encontro ósseo, vocês podem ver lá na anatomia. Então, é aqui que vocês vão encostar
e delicadamente. Não adianta empurrar com força. Porque se empurra com força, todo o colágeno que vai estar no encontro ósseo, ele vai ser rompido. Uma vez rompido, você cria uma cicatriz e você impede o movimento, tá? Então, assim, é delicado. Olha só, eu quase não estou esticando muito minha pele, tá vendo? Ó, eu estou empurrando os zigomáticos para fora, mas com muita delicadeza, tá? Então, esse ficar um tempo aqui. E outra coisa seria empurrar os maxilares para baixo. Então, aqui, ó. Não é aqui em cima, aqui são os nasais, tá? Então, é um pouquinho mais para baixo, aqui mais ou menos no meio do nariz, a gente empurra para baixo. E fica aqui também. Olha, tá vendo como minha pele quase não tá deslizando? Ó, eu não tô fazendo assim com força, ó. Eu tô empurrando, ó. Ó, vejam todos os meus cravos, etc. Vou aproximar aqui da câmera. Ó, tá? Para baixo, tá? A direção é essa, para baixo. Ok, então, e os nasais, a gente pode empurrar eles para frente, também com muita delicadeza, muita mesmo, aqui mais ainda, tá bom? Para baixo e puxar um pouquinho para o chão, para frente e para o chão, assim, ó. Porque ele fica um pouquinho encaixado no frontal. Então, ó. Delicado. Olha só como minha pele quase não está enrugando aqui, ó, no nariz, ó. Esse aqui já é natural, meu, já tem essas rugas, então não estou provocando elas. Ó. Eu estou simplesmente empurrando os nasais para frente, um pouquinho para baixo, né? Aqui mais perto você tem o lacrimal, é um ossinho bem pequenininho. Então, só que o trabalho de boca, tem um trabalho todo de boca no crânio sacral, que aí é um pouquinho mais complexo para eu explicar agora, mas às vezes a sinusite ela pode estar sendo um resultado de uma pouca mobilidade entre os maxilares, o palatino, que é um osso lá atrás, tudo. Mas isso aqui já ajuda bastante, tá bom? Olha só, para quem está interessada, eu me disponho a ficar mais aqui com vocês. Quem já tiver outra aula e tudo, a gente já está terminando. Mas eu tô disponível a ficar mais uma meia hora aqui respondendo perguntas ou continuando o assunto, como vocês quiserem. Lembrar dessa terapia. Que bom, Mônica. Minha amizade. Obrigado. Que bom, Marília. Então, Marília continua. Ok, isso, ok. Vamos continuar. Tá, 1 minuto para terminar. Olha, foi um prazer muito grande. Espero que tenha contribuído para vocês. Esse é um universo enorme. Eu acho que isso é uma grande revolução, não só na neurologia, mas no conhecimento do nosso corpo. Hipotireoidismo de Hashimoto. Para isso,